Olá, pessoal! É hora do break. Fala, galera maravilhosa! Estamos de volta com mais um podcast do Ministério Jovem Geral. E aí, como é que vocês estão? Como é que passaram de semana passada? Temos assuntos bombando na internet. E como o Ministério Jovem não fica de fora desses assuntos, hoje nós vamos falar sobre o quê? O quê? Geração Z, geração Y, seus cara de pau, geração alfa e tudo mais. É o Grinch na área, gente. Eu que sou muito Grinch, não sei se é assim que pronuncia, enfim, a gente vai falar assim mesmo, ok? Tá tudo certo. Eu quero apresentar para vocês aqui os meus convidados de hoje. Vani, chama nosso povo aqui. É isso aí, gente. Olha, primeiro quero falar com vocês o seguinte: ninguém me chama de cringe, né? Não, brincadeira, vamos lá. Então, a gente está aqui com a Brenda e estamos aqui também com o Davi e eles irão se apresentar, dizer aí de onde eles são, tal, pai, entendeu? Então, vamos lá, Brenda. Brenda, qual que é seu nome? De onde você vem? Olá, galera, paz. Meu nome é Brenda Gomes, eu falo aqui do Espírito Santo e eu tenho 20 anos. Fala, varões e barões. Meu nome é Davi Roberto, tenho 16 anos e moro aqui em Petrolina. Então, hoje a gente vai conversar sobre assunto que bombou aí nos últimos dias, né? Já vocês estão super familiarizados. O Ministério Jovem Geral, inclusive, fez uma comunicação aí no final de semana, falando um pouquinho sobre esse assunto. E a gente está aqui em gerações mega diferentes, porque nós temos idades diferentes, porém nós temos o mesmo objetivo, não é, meu povo e minha pova? Estamos aqui, então, para conversar um pouquinho sobre isso, essa questão aí do grunge, sei lá o quê, o que está pegando, o que é, afinal de contas. Bom, segundo tuiteiros que infernizam a vida das pessoas, esse negócio aí é uma guerrinha que acontece aí de geração Z e geração Y, ok? Millennials, que é a Y, né? E aí a galerinha da geração Z, que é um pouquinho... Depois vem o Alpha, né, gente? Que é de 2010 para cá. Mas, enfim, a galera aí dos anos 90, 2000. Então, o povo começou a twittar lá, que a galera mais velha da geração Y é uma galera velha, antiquada, vergonha alheia, que paga vários micos. Eu não posso negar, porque eu já pago vários micos mesmo, entendeu? Declaradamente, não tenho nenhum problema quanto a isso. E aí, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre isso. Que o respeito é importantíssimo entre as gerações, o quanto a gente aprende uma com a outra, o quanto precisamos uma da outra, porque, afinal de contas, né, meus queridos, um dia quem é jovem hoje será velho amanhã. Pasme, eu já fui jovem, eu já tive 16, embora faça tempo, mas eu já tive essa idade. Quero perguntar, aliás, aqui para os nossos convidados, o que vocês acharam desse bafafá que deu, se deu muito ibope, muito assunto lá na igreja de vocês, lá na região de vocês, como é que foi? Davi, como é que foi lá em Petrolina com a galera? Eu fui descobrir esse termo esse sábado, inclusive, na escola bíblica, com os adolescentes, rapaziada, a gente descobriu esse termo. Eu falei, rapaz, surge muitas coisas novas. Eu falei, mas essa foi... Eu falei, inventaram uma palavra nova para vergonha, porque eu fui dar uma olhada o que era, né? Tem nada a ver, né? Eu falei, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falei para você, gente, o Twitter acaba com a vida das pessoas, porque eles inventam uns negócios lá, e aí vira um bafafá, e a gente vai pegar a tradução, e a tradução não bate. Eu falei assim, mas gente, o que é isso? Também fiquei igual você, Davi, a mesma coisa. Vamos lá pesquisar, né, pra gente falar sobre o assunto. E aí, Brenda, como é que foi lá no Espírito Santo? Olha, para falar a verdade, eu olhei assim, eu tava lá no Kawaii, sei lá se foi no TikTok, e eu tava vendo lá um vídeo e eu vi o cara falando. Falei, isso aí é besteira. Aí tá bom. Só que, como sábado eu não dei aula, então eu não sei o que a galera falou. Porém, eu perguntei ontem, galera, vocês sabem o que é cringe? Aí, 2 me respondeu, inclusive os considerados cringe. A galera não me respondeu, tipo, o que ela tá perguntando, né? Então eu paguei esse mico aí. Olha a Brenda com 20 anos já pagando mico, tá vendo como não é só a galera... Eu tô me sentindo velha, não é possível. Não, e o engraçado foi assim, o post que a gente colocou, tem um monte de galera assim da faixa de 20, 30 anos, comentando, já se sentindo velhos. Eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus, nem eu me sinto velha.
Nem eu me considero velha ainda. É porque esse negócio foi assim, né? A gente dormiu jovem e E acordou com isso. Exatamente, Vani. É muito louco. Gente, como a internet... que aconteceu com a minha sobrinha, porque a minha sobrinha tem 15 Liga. anos. Então, assim, eu estava certa que ela estava super por dentro do assunto, né? Aí eu falei pra ela, menina, que negócio nessa história de cringe. Aí ela, de quê, tia? Eu falei, de cringe. Não tem esse negócio de cringe aí que tá rolando nos TikTok da vida, nos quais, não sei o quê. Aí ela falou, e o que é isso? Eu falei, meu Deus, você não sabe, menina? Ela Como falou, assim? não. Só que aí o que? Ela não tem o Twitter, né? E a gente tem uma restrição com ela em relação à questão das redes, para não estar o tempo todo. Então, a galerinha que está mais por dentro é exatamente essa galera que está o tempo todo na rede e tal, tweetando e tudo mais, né? Aí eu falei assim, pelo menos você é uma Z cringe, né? Então, você é uma Z cringe, eu posso ser uma cringe Z. É isso aí. Aí eu achei muito engraçado, porque, na verdade, eu vi no Instagram, né? Fazendo lá as postagens e tal. Daí eu vi no meu, vi no MJ e tal. Eu entrei em todas as contas e fui vendo. Eu falei, gente, peraí, tá pegando aqui. Aí fui pesquisar e falei, nossa, que bafafá é esse, gente? Como assim? Aí fui pesquisar mais e tal. E aí vira uma confusão na cabeça da gente. Mas o interessante é que aí tem uma galera famosa que também começa a entrar e publicar. Tem uma publicação da Maísa, acho que foi você, Brenda, que comentou comigo? Foi. Da Maisinha. Que ela tinha escrito mesmo? Ela tava falando que era cringe, né? Que era colocar pontuação, não sei o quê. Ela tava falando com algum famoso, que eu não lembro. Eu vi no TikTok isso. Então, eu acho que o comentário era assim, quem escreve uma frase completa, usando todas as pontuações, fazendo tudo certinho é cringe, né? Que é coisa dos antigos. Aí eu falei assim, nossa, quem usa emotion, sabe? Os emojis de kkk, de dando risada, é muito cringe. E também quem é viciado em café, as hashtags, viciado em café. Eu falei, opa, para tudo, que agora pegou pesado comigo. Tomar café da manhã? Pelo amor de Deus, não tomar café da manhã. Como assim não tomar café da manhã? Como Fica assim? Com fome. Gente, vai o quê? Morrer de fome? Vai o quê? Comer lanche? Vai para o McDonald's comer? Olha, fazendo propaganda. Vai para o McDonald's comer lanche logo cedo, criatura. Também, né? Lógico que não toma café. Acorda às 11, meio-dia, né? Vai tomar café por quê? Jeito. Vamos almoçar. É desse jeito, seus caras de pau pra caramba. O povo que tá lá, ó, ralando, trabalhando para te sustentar. E pagar os boletos. Obviamente que estamos de pé já desde as 6 horas da manhã. Não paga boleto porque não trabalha, não faz nada da vida. Óbvio. Sem fazer. Usa o cartão de crédito dos pais, entendeu? Isso. A galera que não usa dos pais, usa débito aí, usa digital para não precisar colocar as informações todas aí. Então, eu achei muito louco, mas mexe muito com a internet, o quanto a internet mexe e movimenta as coisas, né? Movimenta a vida, assim. E traz, na verdade, acaba trazendo conteúdo para todo mundo, né? A não ser que você não queira mexer com nada, não queira falar sobre o assunto mesmo, mas como envolve uma faixa etária que está dentro do Ministério Jovem, então não tinha como não falar nada, né? Não tinha como não brincar também com o assunto, entendeu? A gente depois colocou um post com foto de aparelhos antigos. Tá lá no feed também. É muito nostálgico aquilo, mas é muito interessante. Quem comenta? Os mais velhos, né? Porque os jovinhos nunca nem viram. Então é muito legal. E aí eu queria perguntar para vocês assim, dentro da igreja, como ministério de jovem que a gente faz parte, como a gente faz parte da igreja do Senhor, né? E a gente precisa de bons exemplos, e a gente precisa também dar exemplos. E eu vejo, às vezes, uma pessoa mais velha que eu, como um exemplo para mim, em muitas coisas. Então, eu aprendi muita coisa com pessoas que já tinham mais experiência. E para você ter experiência, antigamente, hoje em dia nem tanto, porque a gente já começa a colocar essa galerinha para trabalhar logo cedo, né? Eu comecei, por exemplo, minha primeira função na igreja foi como secretária de escola bíblica. Vocês lembram disso? Ou não? Falar vocês lembram é chamar a gente de velho.
Não é, porque É na configuração atual, dependendo da região, já não tem, porque assim, não existe mais isso, né, de secretaria de escola bíblica, aquela que lê, a gente lia a ata, entendeu? A gente anotava à mão as coisas numa ata, que é um caderno gigantesco, que você faz uma sim. sequência. E aí, eu comecei a fazer aquilo com 11 anos de idade, você não tem noção. 11 anos, eu era uma criança literalmente. E aí, no ano seguinte, meu pastor, vamos batizar, porque eu preciso batizar essa menina com 12, aí eu tinha 12 já. Precisa batizar porque ela já tem função na igreja. E aí, mano, você cai de paraquedas naquele negócio, você aprende na marra a fazer aquilo, e meio que você vai na cópia das outras, né? Porque as outras meninas que eram companheiras desse ministério, porque a gente fazia um rodízio, né? Eram bem mais velhas que eu, tipo, na faixa de 16, de 18 anos, de 20 anos. E eu era assim, a pequenininha ali no meio daquela galera. Então, você vê, que loucura. Só que eu tinha alguém para me espelhar, eu tinha alguém para me ensinar. E eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de respeito, esse tipo de aprendizagem é assim na nossa vida até hoje. A gente não tem como mudar. Ou vocês acham que tem? Qual que é a opinião de vocês? O problema da galera hoje é que a referência não é quem está perto delas, é o YouTube, esses influencers, né? Então, a galera começa a repetir esses comportamentos que ela vê e, consequentemente, elas vão levando para a igreja. Então, o que o líder, o que a pessoa mais velha fala, já não tem tanta importância quanto o que um youtuber está falando. Por quê? Porque às vezes a galera gosta de seguir quem? Quem é da mesma faixa etária, né? Porque tem as mesmas experiências, às vezes passa pelas mesmas coisas, então vai conseguir dar, por exemplo, uma solução mais rápida para aquele problema ou para aquela situação que o jovem está passando, que o adolescente está passando. E a questão do respeito é a chave, né? Para a gente poder conseguir conviver bem. Porque, igual tem uma frase que fala assim, ninguém é tão tolo que não possa ensinar, nem tão sábio que não possa aprender. Então, todos nós conseguem aprender uns com os outros, né? É isso mesmo. Eu vejo, em todo esse assunto, eu comentei com a galera aqui nos bastidores antes, que a gente vê muito, quando eu olho para essa situação, eu vejo muito a história de Paulo com Timóteo, né, Davi? A gente até comentou isso antes, porque eles são um exemplo clássico, assim, histórico e bíblico de gerações diferentes que deram muito certo. Eles não eram youtubers, né? Paulo não era youtuber, não era, tipo assim, um influencer nesse sentido, né? Não existia esse tipo de coisa antes, mas ele tinha ensino, ele tinha... E o Timóteo também tinha a mente aberta para aprender, e com certeza um aprendeu um com o outro. Tanto Paulo aprendeu um pouco com Timóteo, quanto Timóteo aprendeu com Paulo, para depois pôr em prática. Então, eu queria saber, assim, por exemplo, do Davi, se tem alguma pessoa na igreja, alguém na sua região, que você fala assim, nossa, cara, é fera, que é uma pessoa, assim, de uma outra geração, que te inspira, que te traz, assim, algum conteúdo que você fala, nossa, cara, esse cara, pô, gente boa pra caramba, entendeu? Que traz algum tipo de inspiração? Cara, tem muitas pessoas que eu busco me inspirar para ser igual, que eu vejo que a pessoa tem um conhecimento intelectual não só em outras áreas da vida, mas também da própria palavra. Eu falo, caramba, esse cara é o cara, hein, velho? Cara, e uma das pessoas que eu mais admiro, assim, mano, vai falar, não, é óbvio, véio, é meu pai, mano, porque, cara, ele um pouco mais de idade do que eu, mas o conhecimento que ele tem com relação a certas áreas da vida é uma coisa que eu falo, caramba, top, velho. E, tipo, conselhos que dão que realmente ajudam, sabe? Muita gente fala, não, conselho de pai. O famoso ditado, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É um absurdo, gente, isso é um absurdo. É absurdo. É o que você vê hoje. Isso já acontecia de alguns tempos atrás. Às vezes os jovens tinham vergonha porque os pais iam com eles até a escola, ou coisas assim, não queriam andar com gente mais velha, queriam andar com a gente da mesma faixa etária de idade. Isso é uma coisa meio que absurda, né? Pô, mano, tá ligando a pessoa que te criou, te aconselha. A própria Bíblia relata que a gente tem que aprender com as pessoas mais velhas, que têm um nível de experiência e conhecimento muito acima do nosso. Por mais que a pessoa seja formada nisso e aquilo, algum conselho, uma pessoa mais velha sempre vai poder te dar que some na sua vida.
É verdade. A experiência da vida, né? Porque quando a Bíblia aconselha que a gente ouça, né? Vou me colocar aqui nos adolescentes agora. Que a gente ouça, né, os mais velhos, é exatamente por conta da experiência de vida que eles têm, né? Uma formação acadêmica não te prepara para as adversidades da vida, de jeito nenhum, né? Tem muita coisa na vida que é por experiência, cara, que você aprende ali, no tapão, sabe? Esmurrando parede, passando mesmo pelas provas, pelas adversidades, as dificuldades. E eles passaram, né? Porque, como o Salomão falou, não há nada novo embaixo da terra. Então, aquilo que eles passaram, a gente vai passando também. Então, eles podem dizer, eles podem conduzir, eles podem aconselhar a atitude que a gente vai tomar, a decisão que precisa ser tomada, o caminho a ser seguido. Então, é muito interessante, né? Quando a gente olha lá para Timóteo, uma coisa que eu acho muito interessante também, além dele ter aprendido assim com Paulo, porque Paulo aparece na vida dele já na adolescência dele, mas ele tem uma formação espiritual, uma formação moral e ética por conta da mãe e da avó. Então, gente, foi dentro de casa. E quando a gente olha assim, para essa questão do cringe, né? Isso entrou muito dentro de casa. Né? Pais e filhos, né? Então, os filhos que olham para os pais que tomam café da manhã, né? Para os pais que ouvem Raça Negra, né? Os pais que conhecem lá as meninas da Sererê, né? Então, entrou muito dentro de casa, né? Então, é a questão de você olhar e ver que, assim, que o ser cringe não é ruim, é bom. É bom. Eu olhar para minha mãe e saber que ela é uma cringe, né? Assim, pelo que está se denominando hoje. E eu saber que ela só é isso porque ela tem uma bagagem de experiências, de coisas que ela passou que eu ainda não passei. Então, isso é proveitoso. Então, é o momento de eu olhar e dizer assim, poxa, eu vou aproveitar mais ela, eu vou aproveitar mais o meu pai, mais a minha vozinha lá do Baby Boomer, né? E vou aproveitar tudo que eles têm. Tem uma coisa, eu falo pra caramba, né? Mas é porque eu gosto de contar experiência, né? A Andréa já percebeu, né, André? Eu tenho uma experiência muito legal, porque a minha avó, né, hoje falecida, mas a gente ia para a casa dela e sentava no fundo do quintal. Tinha um pé de abacateiro bem grande, enorme. E aí a gente colocava um monte de cadeiras embaixo desse pé de abacateiro. E ela tinha 7 netos que moravam com ela, e tinha mais 3 que era eu e meus 2 irmãos. E aí a gente sentava lá embaixo do pé de abacateiro. Aí ela pegava lá uma garrafa de café, passava a tarde todinha bebendo café. Eu não, porque eu não gosto de café, mas a galera bebia um café empurrado. E sentava minhas tias, minha mãe, e a gente ficava ouvindo histórias. Gente, é incrível tanto de história que minha avó tinha para contar, de tudo que ela passou na vida, minha gente. Desde da Segunda Guerra, que ela pegou a Segunda Guerra. Então, desde lá, a Segunda Guerra, tudo que ela, sabe, ela ensinava para a gente. E tudo que acontecia na vida dela, para ela era muito fácil de ser resolvido, era muito simples. Aquilo que era muito gigantesco para a gente era simples para ela, porque ela tinha passado por experiências horríveis na vida, né? Então, a gente aprendeu muito com ela, muito, muito mesmo, né? Eu aprendi muito com a minha mãe, ouvindo, sabe? Então, é bom ser cringe. Eu olhar para os meus filhos, sabe? Porque meus filhos já me chamaram de cringe, né, minha gente? Então, assim, eu olhar para os meus filhos e eles falarem, não é uma ofensa, é algo bom, porque significa que eu tenho uma bagagem de experiências para passar para eles. Então, isso é muito legal, gente. E a gente tem que se divertir, né? Que acontece na vida, não? No fundo, a gente acabou tirando muito sarro, assim, a gente acabou se divertindo muito com essa história, porque era um assunto que já estava meio de boa, assim, sabe? Essa questão da geração, tal. A gente já falou muito sobre isso, já fez live sobre isso, inclusive, no ano passado, né? Já fez, acho que umas 2 ou 3 lives que falavam sobre essa questão de ter na mesa, por exemplo, o empregador mais jovem e o empregado mais novo, né? Uma pessoa mais jovem contratando um mais velho e vice-versa. Então, assim, a gente já falou muito sobre essa questão das gerações. E uma coisa que logo surgiu a pandemia, logo que começou mesmo, que aí a gente foi para a igreja online, que começou mesmo essa questão de ter que mudar, a questão dos cultos irem para online e tal, o quanto uma geração precisou da outra. A gente falou muito sobre isso.
E foi um momento determinante assim para a igreja, uma mudança muito grande em pouquíssimo tempo de adaptação. Uma coisa que os jovens já faziam, já estavam acostumados a ver, né, porque já acompanhavam lives e outros programas de internet, eles já estavam habituados com esse mundo, e os mais velhos não. Pouquíssimas igrejas tinham culto online, faziam a transmissão ao vivo, né? Eu conheço algumas em Curitiba que já faziam, e aí, de repente, todo mundo precisou fazer. Mas como? Quem vai ajudar? Quem que vai fazer isso? A gente não entende nem a linguagem, não sabe nada. Vai para o jovem, porque o jovem já estava habituado com esse mundo. Então, mas aí na questão do conteúdo, mas quem vai pregar nesse culto? Vai ser o mais jovem? De repente, sim, mas às vezes não. Tem uns que já estavam habituados a falar em público, mas é diferente quando vai para frente da câmera. Você sabe que você está sendo filmado, né? E aí fica aquela coisa assim, tá, então vamos fazer assim, vamos fazer um combinado entre as gerações aqui. Uma galera mais jovem fica ali nos bastidores, fazendo toda a parte do suporte, e põe a galera mais velha para pregar, para fazer o culto andar, entendeu? Então, assim, cara, como isso foi determinante. E a gente nunca pode esquecer que uma geração substitui a outra, né, nas funções aí, nessa coisa, mas não existe uma guerra. Existe, na verdade, uma firmeza de propósito. Isso. A gente tem o mesmo objetivo, todos nós queremos a mesma coisa, que é chegar no céu, todos nós recebemos o mesmo plano de redenção através de Jesus Cristo, a gente tem a mesma ideia de que precisa continuar fazendo missão, né? E aí, nesse ponto, a gente nunca pode esquecer que quem sustenta hoje em dia, infelizmente é um dado triste, mas é uma realidade, quem sustenta a obra financeiramente são os mais velhos, porque os mais jovens, os mais novos que trabalham, nem todos são dizimistas, nem todo mundo tem uma boa parcela. Se você ficaria assustado, né, Vani? A gente já teve esses dados em mãos, vocês ficariam assustados com o número de jovens que não está dizimando há muito tempo, ou que entrega lá de vez em quando o seu dízimo, sua oferta. Então, nós dependemos financeiramente em casa dos nossos pais, eu não, né, porque agora já casei, graças a Deus, glória a Deus, dependo só do meu marido, e outros que dependem, ou você depende financeiramente na tua casa, ou você depende também financeiramente na obra da igreja. Quem sustenta a igreja hoje ainda são os mais velhos. Porque os mais novos, apesar de ter ótimas funções no mercado, apesar de já ter ido para a universidade, ter ótimas colocações de mercado, muitos não estão dizimando. Então, é um dado triste, gente, mas é uma realidade. Então, a gente não tem, assim, vamos dizer, pô, você não tem muita moral para falar, entendeu? Meu, fica na tua, baixa a tua bolinha, porque o assunto aqui é mais complexo, cara. Você vai querer mesmo debater com a titia aqui? Eu pego pesado. Eu posso pegar bem pesado, se você quiser. Mas é isso, gente, é muito legal. Gente, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre esse assunto? Que vocês tiveram alguma percepção, alguma coisa bacana que vocês tiraram de lição desse assunto? A internet, ela tá mudando as pessoas, né? Isso é óbvio. Só que tá mudando para o mal também, porque a forma como ela tá influenciando os jovens em tudo. E uma coisa que eu percebo nesse negócio aí do cringe é o respeito aos mais velhos, o respeito às outras gerações, igual vocês estavam falando aí, que essa geração ela cobra tanto empatia, tanto respeitar os direitos, respeitar não sei o que, é tanta voz, tanto grito, mas diz que cachorro que muito late não morde, não né? Morde. Não morde. Então, é uma geração hipócrita também. Não sei, é uma geração que está meio sendo emburrecida. Tipo, coisas nada a ver. E eu acho também que a gente não deve levar só para o lado esportivo, porque a gente está, tipo, as pessoas estão na quarentena, estão muito tempo na internet, né? Lógico, muito conectada, geração cada vez mais conectada, então está perdendo o senso, está perdendo o juízo, sei lá,
tá levando a... Gente, é sério, tá levando as coisas para um lado muito oba-oba, sabe? Ah, eu não gostei do seu comentário, eu te cancelo. Ah, não sei o quê. Levando discussões para áreas que, tipo, não tem muito nada a ver e o que realmente importa não está sendo discutido ou então está sendo colocado para trás. Porque, lógico, né? O evangelho é o mais importante. Eu posso ter meu tempo de divertir, de poder fazer as coisas, mas eu também tenho que levar a minha discussão, eu devo usar a internet também para o lado bom, Claro, com para o certeza. lado bom, para influenciar as pessoas para fazer coisas boas. Porque esse por isso negócio é poderoso demais. eu acho que a gente tem que sempre tentar trazer o assunto, a gente tenta trazer de um jeito leve, mas não deixar de falar, Sim, sim. A gente tem posicionamento, e a Bíblia, ela tem posicionamento para tudo, gente. A Bíblia te Exatamente. qualquer assunto que você quiser, se você procurar, você vai ter esclarecimento na palavra, de verdade mesmo. Você só fica enganado se você quiser, porque a Bíblia traz para a gente todas as orientações. Se um dia a gente não conseguir trazer para vocês um conteúdo que te esclareça algo, às vezes por outras questões, vai para a palavra. Vai para a palavra que não tem erro, mano. Não tem. Uma coisa muito interessante, que nem a Brenda falou, a internet tem sido um meio muito grande de influência, não só para todos os tipos de pessoas, crianças, jovens, anciões, então, né? E, tipo, a questão é, quem você está sendo em meio a essa geração? Você está influenciando ou está se deixando ser influenciado? Em meio a esse povo que critica as pessoas que têm idade um pouco mais avançada, que, sei lá, lê a palavra... Você vê muita gente falando que ler a palavra é uma coisa do passado, que não tem necessidade disso. Cara, a Bíblia não foi um livro que foi escrito agora e tem aprendizado. Cara, tudo que você procurar, você vai saber. Se tiver dúvida com relação a tudo, você vai tirar a sua dúvida. E não foi um livro escrito agora. E não foi, por exemplo, você pega grandes. Você pega o exemplo de Samuel. Samuel foi um jovem que aprendeu, embora ele fosse uma pessoa com muitos problemas, né? Ele não era novo, por se dizer. Ou seja, eu acho que, né, que nem a Brenda falou, o respeito ele é muito pregado nos tempos de hoje, mas ao mesmo tempo ele é muito esquecido. As pessoas pregam uma coisa, porém não existe, cadê a comprovação de vivência disso? Qualquer coisa na internet, que nem falou, é cancelado, é insulto, é uma coisa que é muito pregada, mas não tem, sabe, não tem lógica como as pessoas falam. Fala muito, não, tem que respeitar a pessoa, não sei o quê, mas qualquer coisinha, você vê uma pessoa xingando a outra, não, vamos cancelar, não sei o quê, não existe mais. É uma coisa que a gente tem que refletir e ver quem a gente está sendo nessa geração, para a gente não se igualar. É verdade. Ou então eu só respeito aquele que pensa igual a mim, aquele grupo, aquela comunidade que pensa, que tem os meus ideais. Aí se eu vou lá em um lugar e tá xingando, tá tendo treta ali com aquele grupo, eu já me sinto ofendido. Aí um dia um cara tava falando assim, se eu me sinto ofendido com tudo, então eu não tenho identidade. Eu tenho uma identidade confusa, porque eu me sinto ofendido com qualquer coisinha, que a galera realmente vai fazer treta, né? Tem que se tratar, né, Brenda? Vai se tratar primeiro. Ai, meu Deus, é bem isso mesmo. Quase que eu ia cantar a música aqui. A gente está num período de conveniência, né? E aí, tudo isso que a Brenda e o Davi falaram estão relacionadas muito a isso, né? Essa questão de levantar o grito de guerra, né? De buscar o respeito a mim, mas não necessariamente que eu tenha que fazer o mesmo com você, né? É a questão de você ouvir a minha voz, mas eu não preciso necessariamente ouvir a sua, porque a minha verdade é a minha verdade, você não tem nada a ver com isso, né? E aí a gente acaba entrando muito nessa questão do relativismo, né, também. É interessante como é uma coisa, na realidade, está ligada à outra, né? E aí a gente entra muito nessa questão do relativismo, e aí a gente dá de encontro com a palavra, porque a palavra ela é verdadeira, a palavra ela é absoluta e ela não tem fake news, né? E aí quando a gente vem para essa questão, né, que a gente vem falando de uma geração respeitar a outra, a gente choca nisso, né? Porque é muita questão de
eu tenho a minha própria opinião em relação às coisas, em relação até mesmo ao que a Bíblia fala, né? Então, eu tenho o meu entendimento disso. Então, não necessariamente aquela pessoa mais velha, ela entende o meu pensamento porque ela é ultrapassada, né? E ela tem a verdade dela porque foi assim que ela aprendeu, mas eu tenho a minha verdade porque eu estou aprendendo de uma outra forma. E a palavra de Deus, ela é inegociável. A palavra de Deus, ela é universal, ela transcende gerações. E não é uma coisa que a Bíblia ela não vai mudando de acordo com as gerações. Não, de jeito nenhum. Exatamente. A Bíblia é uma verdade absoluta e aquilo que foi verdade antes é verdade hoje, será verdade eternamente, né? Então, que a gente possa entender que essa cumplicidade cristã, essa fraternidade, ela precisa ser inquebrável, né? Porque esse respeito mútuo, ele não é uma coisa de hoje, ele não é uma coisa de agora. Agora, se a gente tiver firmado nessa verdade, então a gente é livre do engano, né? De que é a minha verdade. Então, quando eu falo da minha verdade, eu estou me enganando, porque enganoso é o coração do homem, né? A palavra do Senhor fala isso. Então, a própria Bíblia fala que se a gente conhece a verdade, nós somos libertos. Somos libertos de quê? De nós mesmos, né? Dos nossos próprios ideais, dos nossos próprios pensamentos, das nossas certezas. Então, nós somos libertos disso para viver a verdade de Cristo. E uma outra coisa muito importante que a gente precisa entender é que a verdade ela não é uma coisa a ser dita. A verdade é uma pessoa, né? A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade, não é aquilo que eu falo nem aquilo que eu penso, né? Então, quando eu entendo que Jesus é a verdade, que ele transcende as gerações, então eu consigo olhar para o outro e ver que Cristo habita nele, ele consegue olhar para mim e ver que Cristo habita em mim, e que independente da geração que eu sou ou da geração que o outro é, Cristo está em todos nós e o princípio é o mesmo para todos. Amei, muito bom, é isso aí, gente. Nossa, olha, gente, foi um bate-papo sensacional, de verdade mesmo. Eu achei que até que não ia render tanto, porque já, como a gente brincou aqui, nossa, isso aqui já é notícia velha, já é coisa da semana passada e tal, ai, será que vai render alguma coisa? Mas é muito legal, você vê quando a gente traz para a nossa vivência em Cristo, quando a gente traz as coisas para dentro da igreja, para dentro da palavra de Deus, não vejo nem questão da igreja, mas quando a gente traz para a palavra, a gente tem muito conteúdo para ser discutido, muito assunto para ser debatido e para nosso crescimento, para crescimento principalmente da juventude, que é o nosso alvo, que é o nosso foco, é a juventude, independente da idade que você tenha, você está aí, né, trabalhando, você se sente jovem, trabalhando com jovens, a gente tem muitos líderes que são acima dos 30 anos, né, Vaninha? A gente tem bastante líder que é pastor, inclusive, pastor que é líder de ministério jovem. Eu vejo que essa galera tem uma sobrecarga de trabalho, então eles precisam também da ajuda de outras pessoas, de jovens mesmo aí, talvez estão com pique, que estão com muito mais, com ideias frescas na cabeça, e não se importe também, gente, às vezes ouvir um não do seu líder, né? Porque às vezes algumas coisas, algumas das nossas ideias, elas não casam para aquele momento, e aí a gente já fica emburradinho, já faz beijo, sai fora, quer sair da igreja, já fica emburrado. Já quer cancelar todo mundo, já quer cancelar o pastor, já quer cancelar a igreja, já quer cancelar o ministério jovem, porque tá com beicinho e acha que o mundo todo tá contra você. Mentira, não é bem assim. Quem quer que você pense assim é o diabo. Porque a gente precisa entrar em acordo. Algumas coisas não são para aquele momento, e talvez ela não sirva para aquela comunidade, para aquele local, né? Nem tudo que a gente vê lá na internet, nem tudo que a gente vê dá para copiar, então a gente pode adaptar algumas coisas. Então, saiba conversar, senta e conversa. A conversa e a oração, gente, são fundamentais para qualquer área da nossa vida, para todas. Senta, ora, conversa, que vocês vão entrar em acordo, sempre. Esse é o princípio, assim, é o mínimo que se pode fazer, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Vamos dar um tchauzinho para a galera. Eu já vou deixando o meu tchau e esperando que você compartilhe muito esse podcast com o link com seus amigos. Compartilha nas redes sociais. Vai sair na sexta-feira aí, ó, gente. Vocês vão ver aí os posts tudo. Por favor, compartilha de montão com a galera. Vamos dar muito like lá no YouTube. Ô, Andréia, falar para curtir, compartilhar, seguir já é cringe, tá? Já é cringe, olha, não precisa falar, mas vocês precisam fazer. Não precisa falar, não. Valeu, galera. Davizinho, quer dar um tchau pra galera? E falou, rapaziada, e não critique os senhores, hein? Eles são repletos de sabedoria.
Ótimo. Falou, gente. Tchauzinho, Brenda. Tchau, Tchau, Gabi. gente. Tchau. Respeito mais velho. Nada. Até a próxima. Um dia você vai ser velho. Aguarde. Tchau, gente.